O que a Bíblia ensina sobre divórcio e novo casamento? Quero contar uma situação. Carol, uma jovem esposa com um filho pequeno, descobriu que seu marido Ryan, um policial, estava em um relacionamento adúltero com uma colega de trabalho. Eu tenho que permanecer neste casamento? Carol perguntou. Como seu pastor, minha primeira resposta foi mostrar compaixão e trabalhar com uma equipe de membros da igreja para garantir a segurança contínua de Carol. Mas eu também tinha a responsabilidade de dar uma resposta clara à pergunta de Carol. Diante da palavra de Deus, quais são suas opções? Meu entendimento é que a Bíblia permite o divórcio e o novo casamento em casos específicos. Mas nem todo cristão concorda com essa conclusão. Então, quais são as visões evangélicas comuns sobre o divórcio e o novo casamento? E como as avaliamos biblicamente? 2 visões sobre divórcio e novo casamento. Quando entrei no ministério pastoral, eu sabia que o divórcio é comum, mas não percebia quantos divórcios e novos casamentos acontecem entre cristãos. Eu também não sabia o quão desafiadoras e complexas essas situações podem ser pastoralmente. Os evangélicos geralmente adotam uma de 2 abordagens para o divórcio e novo casamento. Alguns respeitados professores da Bíblia sustentam o que é chamado de visão de permanência do casamento. Muitos que sustentam essa perspectiva dizem que um crente nunca deve iniciar um divórcio, e todos dizem que um crente divorciado não é livre para se casar novamente enquanto seu ex-cônjuge estiver vivo. Embora esses professores simpatizem com Carol e reconheçam seu direito de buscar segurança física, quando se trata de divórcio e novo casamento, eles diriam que não podemos deixar que a história de uma pessoa anule o que eles veem como o claro ensino das Escrituras. Por outro lado, a visão evangélica mais convencional, conforme refletido no capítulo 24 da Confissão de Fé de Westminster, ensina que, embora o divórcio sempre viole o ideal de Deus, ele fornece proteção e uma exceção para o cônjuge cujo parceiro violou hediondamente o pacto do casamento. Honre o casamento. Faça do divórcio um último recurso. Deus projetou o casamento para ser uma aliança de companheirismo para toda a vida. Gênesis 2, 24. O ideal bíblico não é meramente que os casais permaneçam casados, mas que encontrem grande alegria juntos. Eclesiastes 9, 9. Mas isso não é base para se separar, porque Deus une um homem e uma mulher em matrimônio. O casamento deve ser honrado e protegido. Mateus 19, 6. Devemos proteger nossos próprios casamentos da infidelidade e negligência. Também devemos respeitar os casamentos dos outros por meio de nossas ações e dos conselhos que damos. Nunca devemos encorajar divórcios não bíblicos. Afinal, algumas pessoas são chamadas por Deus para suportar casamentos difíceis, muitos dos quais podem ser transformados pela graça de Deus. Devido à nossa cultura cada vez mais terapêutica e suas definições expansivas de abuso, o pêndulo oscilou em nossos dias de proteger o casamento, às custas de não proteger as vítimas de abuso para proteger supostas vítimas, às custas de não proteger adequadamente o casamento. Como resultado, alguns cônjuges infelizes desistem de seus casamentos com muita facilidade e se divorciam sem fundamentos bíblicos. No entanto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus dá fundamentos bíblicos para o divórcio. Quando Deus permite o divórcio e o novo casamento? A essência do divórcio é o término das obrigações conjugais. Conforme ilustrado em Deuteronômio 24, verso 1 ao 4. Isso pressupõe e implica a liberdade de se casar novamente. Enquanto Jesus deixa claro que o divórcio e o novo casamento sem fundamentos bíblicos são pecaminosamente adúlteros, ele também reconhece que aqueles que são divorciados são verdadeiramente divorciados, não ainda casados aos olhos de Deus, e aqueles que se casaram novamente são verdadeiramente casados. Dado que Deus odeia o divórcio, por que ele permite o divórcio e o novo casamento? Jesus explica: por causa da dureza do vosso coração. Verso 8. Em um mundo caído, alguns cônjuges quebrarão o pacto do casamento. Portanto, o divórcio deve ser regulado. Embora todo divórcio seja devido ao pecado humano, nem todos que se divorciam pecam. Eu diria que o divórcio por adultério mostra o quão seriamente o Senhor leva as violações do pacto do casamento. O divórcio pode oferecer proteção para a parte inocente, e um novo casamento piedoso pode ser uma bênção.
Então, quais são os casos em que a Bíblia permite o divórcio e o novo casamento? Primeiro, Deus permite o divórcio com base em pecado sexual. Aqueles que defendem a visão dominante observam que Jesus declara 2 vezes que o divórcio e o novo casamento são permitidos em casos de imoralidade sexual, porneia, Mateus 5, 32 e 19, verso 9. Os defensores da visão da permanência argumentam que os textos mais claros sobre o divórcio não mencionam exceções e que é explicitamente declarado que alguém só é livre para se casar novamente após a morte do cônjuge. Eles também encontram apoio nos pais da igreja que rejeitaram todo divórcio e novo casamento. Embora todo divórcio seja devido ao pecado humano, nem todos que se divorciam pecam. Alguns que defendem a visão da permanência alegam que a exceção se refere ao adultério durante o noivado, mas antes do casamento. Mas em Mateus 19, Jesus não estava sendo questionado sobre romper um noivado, mas sobre pessoas casadas se divorciando e se casando novamente. Aqueles que defendem a visão da permanência têm grande dificuldade em explicar a exceção porneia. A visão predominante é que as passagens de Marcos e Lucas se referem à regra geral sobre o divórcio, mas como Mateus deixa claro, há exceções. Por exemplo, uma placa de limite de velocidade apresenta uma regra geral, mas uma ambulância em alta velocidade não está violando a lei. A regra geral é que o casamento termina com a morte do cônjuge, mas há exceções para o divórcio quando uma das partes viola o pacto. Minha opinião é que a pornografia é geralmente menos hedionda que o adultério físico, mas pode ser motivo para divórcio se o culpado se recusar a lutar contra essa tentação e negligenciar seu cônjuge. Ou em casos de pornografia infantil, a imoralidade sexual não acaba com o casamento. Em vez disso, dá ao cônjuge inocente o direito de se divorciar. Em muitos casos, por meio do arrependimento e do perdão. Tais casamentos podem ser salvos ou restaurados. Segundo, Deus permite o divórcio com base no abandono. Enquanto Paulo encoraja os crentes que são casados com descrentes a permanecerem em seus casamentos, ele também afirma que se o descrente sai, o crente não está mais preso. 1 Coríntios 7, 12 ao 16. Esta exceção se aplica claramente quando um cônjuge descrente inicia o divórcio ou se muda. Eu também acredito que a negligência intencional das responsabilidades conjugais pode ser motivo para o divórcio. Isso é consistente com Êxodo 21, 10 e 11, que ensina que uma esposa cujo marido falha em cumprir sua responsabilidade conjugal básica de prover comida, roupas e direitos conjugais pode ser livre, presumivelmente para se casar novamente. Como em casos de imoralidade sexual, sabedoria é necessária para discernir qual grau de negligência constitui motivo para o divórcio. Todos nós falhamos em cumprir nossos votos matrimoniais. Na minha opinião, a exceção de abandono se aplica claramente em casos de negligência intencional e de coração duro por um descrente. Mas se o parceiro que abandona seu cônjuge professa ser um crente, um processo de confrontação e disciplina da igreja é apropriado para dar ao indivíduo uma oportunidade de se arrepender. Idealmente, o divórcio deve ser adiado até o momento em que a igreja tenha determinado tratar o cônjuge impenitente como um descrente. Terceiro, o abuso também pode ser motivo para divórcio como uma forma de abandono. Em vez de vê-lo como uma terceira exceção, é melhor olhar para o abuso conjugal como uma forma particularmente hedionda de negligência conjugal. Nos últimos anos, as igrejas reconheceram explicitamente que devemos levar a sério todos os padrões de opressão e coerção, não apenas a violência física. Assim como com os outros motivos para o divórcio, precisamos de discernimento para reconhecer a diferença entre conflito conjugal comum e abuso. Em vez de vê-lo como uma terceira exceção, é melhor encarar o abuso conjugal como uma forma particularmente hedionda de negligência conjugal. Não queremos ser culpados de encorajar alguém a violar as Escrituras ao pecaminosamente deixar um casamento difícil ou se casar novamente de forma adúltera. Nem queremos restringir as pessoas de desfrutar da proteção e liberdade que Deus dá àqueles cujos cônjuges quebraram irreparavelmente o pacto do casamento. O caso de Carol era claro. Ryan estava impenitentemente em um relacionamento adúltero. Ele ameaçou abusivamente a vida de sua esposa e filho enquanto tentava retomar o controle.
Nossa equipe de liderança da igreja denunciou Ryan às autoridades, e ele não é mais um policial. Eles se divorciaram. Nós víamos Carol como uma jovem viúva que se beneficiaria de se casar novamente. 1 Timóteo 5:14. Depois de algum tempo, o Senhor providenciou um marido piedoso com quem ela desfruta de um casamento feliz e frutífero. Quer entender como podemos ter mais discernimento sobre situações complexas? Acesse o primeiro link abaixo do vídeo ou o comentário fixo.